Bom dia a todos. Hoje é 16 de outubro de 2023. Graças a Deus estamos aqui. Continuando a nossa leitura do livro de Atos, agora vamos ler o capítulo 21, dando seguimento ao vídeo anterior que foi Atos 22. Vamos lá. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Patra. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ali, na praia, nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Para mim, nesses versículos, irmãos, Paulo tá sorrindo para a morte, sorrindo, porque ele sabia o motivo. Morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus, até aí eu faço isso. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Ele sabia que estava fazendo a vontade do Senhor, por isso que ele sorriu para a morte. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnason, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Perdoe, eu estou com uma garganta ruim, mas tudo bem, vamos nessa. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou.
Portanto, faça o que lhe dizemos. Então, conosco 4 homens que fizeram um voto. Faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falo de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se a multidão, agarrando Paulo, arrastando-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. Observe que quando Deus fala, se cumpre. Paulo obedeceu. E olha o que está acontecendo, espancando Paulo. E eles vão entregar os gentios, ou seja, os romanos. Olha, quando Deus usa uma pessoa, e aqui é Novo Testamento, viu? Um profeta, quando o Senhor Deus usa, ele é a verdade, para falar para alguma coisa que vai acontecer para alguém, para edificar, exortar, ou alguma profecia, ela se cumpre. Independente do tempo, do espaço geográfico, de tempo, de qualquer coisa. Deus falou, se cumpre. Isso é que importa. Profecia é isso. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Olha. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido. Por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Isto aqui nos serve de lembrar que Deus está no controle da igreja. Paulo era a igreja agora e estava falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e o Espírito Santo usou a boca daquele profeta para dizer o que ia acontecer com Paulo. E a profecia que o Espírito de Deus usou, ela estava se cumprindo agora. Estamos lendo ela se cumprir. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Isso é para mostrar que Jesus vai voltar da forma que ele subiu, que Deus usou aqueles anjos. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-lhe algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante,
Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Olha a profecia se cumprindo. Veja o que Paulo está fazendo. Sorrindo para a morte e falando do reino de Deus, porque ele sabia que o Senhor estava com ele e o Espírito Santo já tinha predito que ia acontecer com ele. Paulo não estava ali por acaso. E nós não estamos aqui por acaso. Então, você que está ouvindo esse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito. Dê seu like se você gostou e compartilhe se puder. Juntos estaremos divulgando a palavra de Deus como ela está escrita na Bíblia. Muitas pessoas, por diversos motivos, eu sempre falo isso nos vídeos, têm dificuldade de leitura, seja por problemas de visão, seja por excesso de trabalho, seja por estar no leito de hospital, seja por qualquer coisa. Elas não conseguem mais ler a Bíblia. Mas ao abrir o celular e ver um vídeo desse, ela vai ver a palavra de Deus como está escrita. O que aconteceu depois que Jesus subiu ao sol, aos céus, e os apóstolos continuaram a pregar a palavra de Deus. Veja todos os vídeos que você vai ver que a Bíblia é a palavra de Deus. E querendo a gente acreditar ou não, ela está se cumprindo e vai se cumprir. Então que a gente venha ser esse semeador da palavra de Deus. E que esse vídeo possa chegar a milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. E se você é de outra língua, ou se você quer ouvir, passar para um amigo numa língua estrangeira, é só você ir lá, clicar na ferramentinha desse vídeo e botar na tradução automática e escolher a língua. Isso é uma dica de configuração. Um grande abraço, Deus abençoe e que possamos juntos ser um semeador da palavra de Deus. Deus abençoe a todos.